sabe o que é o Open Finance? Qual a ligação dele com a Lei Geral de Proteção de Dados? Então, gruda nessa aula que você vai aprender muito. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para ajudar esse vídeo circular e a gente produzir mais conteúdo de qualidade para você. Então, vamos para a nossa aula? Veja bem, muito se fala que a Lei Geral de Proteção de Dados é um empecilho para a inovação e o progresso econômico. No entanto, eu quis trazer esse tema na aula de hoje, que é o Open Finance, porque ele revela justamente o contrário, que a Lei Geral de Proteção de Dados ela veio para dar novas possibilidades de negócio, ampliar a concorrência e trazer mais cidadania financeira aos consumidores brasileiros. Então, vamos lá. O que é o Open Finance? O Open Finance é nada mais na tradução para o português, do que sistema financeiro aberto. Ele é um modelo que permite o compartilhamento padronizado de serviços financeiros entre instituições financeiras, fintechs, instituições de pagamento, empresas de seguro e outros players do mercado financeiro. Consumidores, havendo uma estrutura de Open Finance, os consumidores podem então autorizar que seus dados financeiros sejam compartilhados por terceiros, como, por exemplo, para outros bancos. Se eu sou correntista de um banco, eu posso autorizar que o meu dado seja compartilhado com outro banco, a fim de que este outro banco analise uma linha de crédito eventualmente mais vantajosa, com juros mais baixos para o meu negócio e, portanto, me trazendo um melhor custo-benefício. No Brasil, a primeira fase deste modelo começou com o Open Banking, através da resolução número 1 de 2020 do Banco Central. Nessa primeira fase, o compartilhamento de dados se limitou entre bancos, ou seja, contas correntes, poupanças e cartões de crédito. Agora foi inaugurada a segunda fase, chamada então de Open Finance, através da resolução 4 de 24 de março de 2022 do Banco Central. E o Open Finance acaba estendendo essa interoperabilidade de dados, esse compartilhamento de dados para outros players do mercado financeiro, como, por exemplo, investimentos, seguros, previdência e crédito. Nesse sentido, os estudiosos falam que o Open Finance ele vai incentivar a inovação, à medida que todos os players do mercado financeiro, do sistema financeiro, podem compartilhar dados de titulares. Isso aumenta a concorrência, melhora os serviços para os consumidores, porque eu posso, então, sabendo da situação de um consumidor X, analisar e eventualmente oferecer uma proposta mais vantajosa para ele do que o atual prestador dele, e aumenta, então, a eficiência dos players do mercado financeiro. No entanto, a pedra de toque deste sistema é a transparência e a clareza nas ofertas de serviços e produtos, e também o consentimento do titular de dados. Lógico, você não vai querer que seus dados sejam compartilhados entre players do mercado financeiro se você não tiver algum interesse e, portanto, autorizar. Assim, vocês podem já perceber que o Open Finance ele só se torna possível porque existe a Lei Geral de Proteção de Dados como um pano de fundo, como um escudo protetor ao titular de dados. Eu não iria me aventurar e autorizar o consentimento dos meus dados para outros players do mercado financeiro se eu não tivesse a certeza de que existem regras claras para proteger como os meus dados são tratados neste processo. Portanto, a resolução do Banco Central expressamente remete que o Open Finance, o compartilhamento de dados entre players do mercado financeiro, precisam observar a Lei Geral de Proteção de Dados quanto ao armazenamento,
ao uso e o compartilhamento dos dados pessoais. E também traz regras claras sobre a interoperabilidade dos dados entre instituições financeiras. Então, o Open Finance, no artigo 10, exige expressamente que para que haja o compartilhamento, deve haver o consentimento explícito do titular. E aí, então, você tem que, para entender e orientar organizações como atuar dentro do sistema de Open Finance de forma lícita, essa organização precisa entender sobre Lei Geral de Proteção de Dados. É lógico que só a Lei Geral de Proteção de Dados não vai te dar o arcabouço jurídico necessário para você orientar uma organização, porque você vai precisar conjugar com a resolução do Banco Central, que esmiuça os requisitos do Open Finance. Mas, por exemplo, eu já posso te adiantar que essa resolução, quando trata do consentimento, quando exige o consentimento do titular de dados, veda algumas formas de coleta do consentimento, como, por exemplo, é vedado colher o consentimento, obter o consentimento por contrato de adesão, por meio de um formulário com opção de aceite previamente preenchida, de forma presumida, sem manifestação ativa do cliente, ok? Então, veja, e mais, a resolução diz que expressamente essa estrutura do Open Finance precisa garantir métodos fáceis para que o titular possa revogar o seu consentimento a qualquer momento. E acrescenta ainda que esses dados pessoais compartilhados devem ser usados para finalidades específicas autorizados pelo titular, comunicados ao titular, e o tratamento de dados deve ser feito através de canais seguros. Nesse sentido, tem que haver uma conversa muito próxima entre a resolução do Banco Central, a Lei Geral de Proteção de Dados e as regras de segurança da informação. Canais seguros, como softwares de interface de programação de aplicações e protocolos de comunicação criptografados, são um meio interessante para garantir a segurança da informação nesse compartilhamento de dados, ok? Então, o que você precisa saber é que a partir de 2022 foi editada a resolução número 4 do Banco Central, que alterou a resolução número 1, que já versava sobre o Open Banking. A resolução número 4 passa a ditar regras sobre agora o Open Finance, ampliando o compartilhamento de dados para um número maior de players do mercado financeiro. Essa resolução número 4 prevê interoperabilidade e portabilidade. Ou seja, as instituições financeiras devem, primeiro, permitir que seus clientes compartilhem seus dados financeiros com outras instituições financeiras, como, por exemplo, fintechs ou outras empresas, e, em segundo momento, permitir que esses clientes transfiram, ou seja, veja, a portabilidade, tem o direito de levar os seus dados financeiros para uma outra instituição financeira que eventualmente esteja oferecendo serviços mais vantajosos. Nesse sentido, o Open Finance tem um grande potencial para turbinar o sistema financeiro em termos de produtos e serviços. E você, profissional que trabalha na área de direito digital, sistema financeiro, precisa estar antenado nisso para poder orientar organizações a como expandir os seus modelos de negócio de forma segura e lícita, ok? O compartilhamento de dados financeiros no Open Finance deve ser feito de forma transparente e sem riscos, ok? Respeitando os direitos do titular de dados. Então, você pode concluir que a Lei Geral de Proteção de Dados, em última análise, foi um instrumento jurídico que permitiu a criação do Open Finance. Afinal, você, eu, quem iria autorizar o compartilhamento dos dados, dos meus dados, dos seus dados financeiros, se você não tivesse a certeza de que este compartilhamento fosse ser operado a partir de determinadas regras, ou seja, estivesse devidamente regulamentado e supervisionado
por uma agência federal, que no caso é a ANPD, ok? Em última análise, tendo o Poder Judiciário como a palavra final no que tange a correção do compartilhamento de dados do Open Finance. Na realidade, olha que ironia, muito se discute, né, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela pode engessar negócios, que uma interpretação rígida dela pode prejudicar, né, o avanço econômico. No entanto, o Open Finance é um instituto que prova justamente ao contrário, que por conta da existência da Lei Geral de Proteção de Dados é que é possível, então, tornar o Open Finance uma realidade. Afinal de contas, se não é o titular de dados para autorizar esse compartilhamento, como o Open Finance iria operar? E o cidadão só vai autorizar esse compartilhamento se ele estiver certo de que seguirá regras rígidas previstas na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, hoje, este é o tema da nossa aula, Open Finance e LGPD. Espero que você tenha gostado. Até a próxima aula.